E essa proposta do governo federal de zerar impostos para reduzir o preço dos combustíveis já causa expectativa na macro-região. Entidades econômicas e especialistas apoiam a medida e esperam agora uma sensibilidade da classe política. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto está o consultor financeiro José Rita Moreira. Em Araraquara, o presidente da Associação Comercial e Industrial, José Janone. E em Franca, o presidente do Sindicato das Indústrias Calçadista, José Carlos Brigagão. Eu vou começar aqui por Ribeirão Preto com o Moreira. Assim que as medidas do governo foram anunciadas de zerar os impostos dos combustíveis, logo houve uma reação política. Mas e do ponto de vista econômico? É uma medida que vem em hora certa? Olha, eu acho que existe um esforço mundial num momento como esse, em que todos estão em busca de uma solução para baixar o preço dos combustíveis. Nós estamos vendo o que acontece aí na Europa, principalmente no leste europeu, em função da guerra aí. Então nós temos um desabastecimento mundial, com isso o preço sobe e cada um está se mexendo, cada um está dando a sua parcela de sacrifício. Eu vejo que nesse momento o Brasil também faz a sua parte, os impostos federais já foram praticamente zerados, agora trata-se dos estados fazerem isso e com efeito de compensação. Ou seja, é um momento de esforço e de sacrifício de todos, mas parece que nem todos enxergam dessa forma e, infelizmente, nós estamos vendo essa vaidade em discussão no Congresso, que basicamente não enxerga efetivamente o benefício à sociedade em si. E isso seria um grande propulsor da economia. Nós precisamos realmente estudar formas de baixar o preço dos combustíveis, principalmente o óleo diesel. Enquanto isso não acontece, pelo menos que venham outras soluções. Quem não concorda com a ideia, que traga uma outra solução efetiva, porque não adianta também ficar só questionando o que é apresentado e não apresentar uma outra solução. Exatamente. Janone, falando como um representante do comércio aí de Araraquara, como o Moreira disse, né, quem não concorda que apresente outra solução. O que nós sabemos é que o poder público custa muito caro, os impostos pesam e eles refletem diretamente na atuação do comércio? Com toda certeza. As decisões dos nossos governantes refletem diretamente na economia e, naturalmente, também no comércio e na geração de empregos. Também concordo com o nosso colega de Ribeirão Preto, a classe política, porque a caneta do governo está na mão deles, precisa tomar as suas providências. Durante a pandemia, então a gente vem, essa situação aí de descontrole do preço dos combustíveis, a gente vem em virtude de uma consequência da pandemia de Covid-19, onde diminuiu a demanda de consumo mundial e os países produtores de combustíveis, eles também diminuíram a sua capacidade de produção, e quando a pandemia arrefeceu, esses países não voltaram aos níveis de produção anteriores. Então, eles estão hoje produzindo menos combustíveis do que eles produziam antes da pandemia, e aí acontece aquela situação de oferta e demanda. Se falta combustível no mercado, existem consumidores, existem pessoas ou governos querendo pagar mais caro para ter esse combustível. Portanto, existe esse desequilíbrio que vai afetar na cadeia produtiva, tanto no transporte das pessoas, mas o principal transporte de cargas do Brasil é o rodoviário, é o caminhão, e isso vai interferir também em todo o preço do frete e no preço final dos produtos que são ofertados aí aos brasileiros. Nós tivemos duas linhas de visão política no Brasil durante a pandemia, e também agravou por conta da guerra também, agora entre Rússia e Ucrânia, né? Isso também piorou o cenário. Mas durante a pandemia nós tivemos duas visões políticas, nós tivemos as visões do fique em casa e a economia depois a gente vê, que era praticada pelos governadores e a maior parte dos prefeitos, e a economia, a visão de que a gente precisa cuidar da economia e também da saúde, que foi do governo federal.
O V depois, no fim, a política dos governadores e prefeitos foi a vencedora por determinação do STF, e esse V depois chegou agora, né? E agora essa classe política que pediu para ver depois e está empurrando com a barriga, não está querendo deliberar sobre o assunto, não está querendo ajudar o povo brasileiro e agora está querendo postergar alguma possível decisão para amenizar o preço dos combustíveis, justamente continua politizando. Então, essa situação o povo não pode aceitar. Tem que cobrar dos seus governantes uma decisão. Brigagão, nós ouvimos aí que o representante do comércio, e o comércio atinge diretamente o consumidor, né? Está ali ligado diretamente ao consumidor. Mas e a indústria? Essa indústria forte que nós temos em Franca, que impacta toda a vizinhança, ela é diretamente influenciada pela redução dos preços dos combustíveis? Sem dúvida nenhuma. Aliás, esse é o momento adequado e salutar essa medida que o governo está tomando de redução da tributação, né? E redução, consequentemente, redução do preço dos combustíveis, que afeta sobremaneira tanto do transporte mercado interno como mercado externo, né? Vem afetar. Então, você pega o calçado, por exemplo, nos custos em torno de 2%. Só que nós temos que pensar que é a cadeia produtiva, né? E essa atitude lembra o seguinte, que nós estamos tendo essa situação agora, porque se vem se arrastando, passando de governo para governo, o problema da reforma tributária brasileira, que é uma vergonha. Isso devia ter sido feito há muito tempo. O que os nossos políticos têm que entender é que tem que ganhar na economia de escala, eles não têm que ganhar na caneta. É muito fácil, eles não reduzem as despesas, mas ao mesmo tempo, o que eles fazem? Quando não aumenta a despesa, o que faz? Aumenta os impostos. Então, não se exporta, por exemplo, o caso de exportação de Franca, que agora está tendo uma reação positiva, né? Tentando voltar aos patamares de 1993, né? Então, o que acontece? É importante que o custo do Brasil seja reduzido, entende? Ao ponto de nós participarmos do comércio internacional de calçado em condições de igualdade com os demais países. Você pega Portugal, por exemplo, ele participa com 4% do comércio internacional de calçado. O Brasil participa como? 0,88%. Em torno de tudo isso aí está envolvido o custo do Brasil. Está aí o combustíveis. O governo está tomando uma medida acertada, onde que os estados têm que entender que tem que fazer a parte deles. Eles têm que entender que nós estamos num momento de guerra. Ou nós fazemos isso aí, ou eles vão pagar caro por isso, porque não vai ter condições de manter a produção e a empregabilidade que nós estamos tentando recuperar, que já perdemos no passado. Entende? Então é importante que se atentem para isso, entende? Todo mundo tome uniformemente uma medida para que todos saiam beneficiados. E isso aí também, não é porque esse governo que está aí. Isso é um problema nacional, não importa o governo que está, é medida que tem que ser tomada agora e já. Moreira, como nós já deixamos bem claro, a questão é de um colapso na economia do mundo, não é só do Brasil. Mas olhando para o Brasil, realmente nós precisamos de medidas daquelas que lembram momentos de pós-guerra? Perfeito, André. Felipe, eu acho que exatamente você conceituou bem, tá? Existe, novamente, um esforço mundial para que isso retorne, pelo menos, as condições pré-crise. Nós estamos vendo que existe um esforço nacional aí, por exemplo, na geração de emprego, tá? Na geração de novas empresas sendo criadas aí de uma forma bastante intensa. Os números divulgados pelo CAGED aí sobre desemprego com certeza estão furados, porque boa parte desse pessoal está na economia informal ou nos microempreendedores individuais e, portanto, estão sim ativos no mercado de trabalho. Tá? Nós estamos vendo sim que o movimento aí nas ruas, você vê que apesar do preço dos combustíveis, os carros continuam na rua, circulando e tudo, mas o Brasil é refém aí de quase 70% aproximadamente dos transportes feitos por rodovia, logo óleo diesel. O erro está lá atrás, quando nós não enxergamos a nossa dimensão continental e poderíamos ter exercitado mais as ferrovias, que iria baratear de forma significativa o preço dos produtos, enquanto estamos reféns aí do transporte rodoviário, o consumidor está pagando mais caro porque o frete aumentou e assim por diante. Mas, de maneira conclusiva, eu vejo o seguinte: tem que ter sim um esforço concentrado de todas as
as entidades ligadas aí ao modelo econômico para poder contribuir. Neste momento, o foco é a redução do preço dos combustíveis. Nós vemos que existe, sim, um esforço para que isso aconteça do lado do governo federal, mas o mesmo não é refletido, né, nos governos estaduais. E como o Brigagão disse, realmente a reforma tributária, eu acho que ela não saiu do papel, porque alguns vão ter que talvez abrir mão, né, de algum tipo de arrecadação, mas ganhariam no volume. Então, individualmente eles perdem, mas ganham no volume. Então, proporcionalmente, não haveria perda disso. Mas todo mundo, nós temos uma carga tributária, todos sabem, extremamente elevada, e os estados se acomodaram em se utilizar dessa carga elevada para poder fazer os seus orçamentos e hoje estão reféns dele, que é errado, né? Eu acho que a máquina pública deveria ser mais leve, menos empresas públicas, mais privatizações, com isso menor necessidade de caixa nos estados e, por consequência, poderia reduzir a carga tributária aí, Felipe. Janone, você bem lembrou e os colegas também pontuaram que o governo do estado e a maioria das prefeituras dificultaram bastante o setor produtivo durante essa pandemia. E agora essa questão da redução dos combustíveis está na mão de senadores e deputados. É hora de um basta? É hora de uma grande observação para que nós observemos a decisão dos nossos representantes no parlamento e que nós estamos num ano eleitoral, é um ano de fazer um recall. Aqueles governantes e aqueles parlamentares que não estiverem alinhados com o desejo popular, eles devem ser substituídos. Então, é um momento, não de basta, mas ainda dá tempo de fazermos as nossas cobranças em todos os nossos parlamentares para que eles votem as leis de medida de ajuda da economia nacional, de medida que ajude a vida da população, ainda dá tempo, e não fiquem sentados sobre essa decisão tão grave, tão importante, que eles tomem uma decisão para um lado ou para outro e que sejam julgados depois por suas decisões. Então, precisamos, sim, dar um basta na acomodação, né, naquele comodismo, precisamos dar um basta. Mas é um momento, sim, de todos cobrar os nossos parlamentares da região, do estado, para que eles tomem conhecimento que o povo que não tem o salário garantido como eles têm, que não tem todas as benesses que a lei os propicia, que o povo trabalhador, o empresário que tem dias de impostos para pagar, além dos seus trabalhadores, eles tenham ouvido, sejam ouvidos, porque quem está lá em cima, no topo lá da classe política, não sabe a dificuldade que os empresários e que os trabalhadores estão passando aqui embaixo. É um momento, sim, de dar um basta nesse comodismo. Brigagão, para a gente encerrar, olhando para as virtudes da nossa indústria, do nosso setor produtivo, dá para dizer que se medidas como essa da redução dos impostos dos combustíveis forem aprovadas, em pouco tempo a gente já começa a viver dias melhores? Sem dúvida nenhuma, não é só a redução dos impostos, a redução dos combustíveis, né? Nós temos que pensar aí que uma carga tributária absurda que existe, na coisa da burocracia, né? Que existe no setor tributário brasileiro, que que nos custa muito caro. Você pega, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, por exemplo, nós temos aí o governo do Estado de São Paulo com 51 bilhões no caixa e, no entanto, não devolve os créditos tributários, os créditos que existem dos exportadores. Entende? Então, é preciso que se faça uma reforma tributária profunda, tenha coragem de fazer, porque senão nós vamos pagar muito mais caro. Nós vamos ter aí, eu sempre chamo isso aí de hipocrisia da caneta tributária, né? Quer dizer, precisa entender que nós temos que ter, o futuro do Brasil está nas exportações. Nós temos que ter um equilíbrio, tanto mercado interno e mercado externo. Nós temos uma exportação, não aceita esses abusos, esses impostos desse volume que nós estamos trabalhando. Não podemos exportar impostos, incompetência e nem corrupção. Então, é necessário se tomar uma medida nesse momento. Então, os nossos parlamentares têm que entender isso, senão nós vamos pagar caro lá na frente. Você pega o setor calçadista, por exemplo, de Franca, em 1993, nós exportávamos 15 milhões e meio de pares, a uma cifra de 256 milhões
milhões de dólares, né? Hoje o que acontece? Hoje nós está exportando, há 10 anos nós estamos exportando 3 milhões. Quer dizer, hoje, a produção em 2013, de uma capacidade instalada de 40 milhões de par, nós produzimos 39 milhões e meio e empregávamos 30 mil trabalhadores. O que está acontecendo hoje no esforço enorme que nós estamos tentando fazer? Hoje, Franca emprega 15.500 funcionários e vai produzir 20 milhões, ou seja, 50% daquilo que fez em 2013. Então, todos os esforços no sentido de recuperar, voltarmos aqueles patamares de 2013 é muito importante. E essa redução do combustível realmente vem somar. Mas não pode se esquecer, como os colegas já disseram aqui, como foi dito aqui, entende? É a reforma tributária. Temos que fazer essa reforma tributária urgente e desburocratizar. E a insegurança jurídica. Isso que nos afeta enormemente, não é? Então, nós não temos sabendo o que vai acontecer amanhã. Uma medida que é tomada hoje, não sabe se o STF vai alterá-la ou não. Quer dizer, nós temos aí uma insegurança jurídica somada a todos esses fatores negativos. Então, essa atitude do governo aí, que está sendo tomada nesse momento, entende? É importantíssima para o setor. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, em Ribeirão Preto, o consultor financeiro José Rita Moreira. Em Araraquara, o presidente da Associação Comercial e Industrial, José Janoni. E em Franca, o presidente do Sindicato das Indústrias Calçadistas, José Carlos Brigagão. A todos vocês, muito obrigado.